Há dois tipos de leitura das palavras das Escrituras. Uma é factual, realmente aconteceu na história, e a outra é alegórica. É alegórica porque pode acontecer na vida do indivíduo de hoje, e por isso a palavra de Deus é viva. Seja factual, histórica, seja alegórica, e neste caso depende da leitura do fiel, a palavra deve ser ouvida e posta em prática. Chamo a atenção para a leitura do Evangelho de hoje, segundo Lucas. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então é preciso praticar a palavra de Deus, e o fato de ser mãe histórica ou ser mãe alegórica é indiferente diante da obediência. Deste modo, passemos ao entendimento das duas primeiras leituras de hoje. Elas serão alegóricas. Primeiramente, precisamos lançar mão de um princípio que não está escolhido para lermos hoje, mas eu cito, 1 Coríntios 3, 16, 17. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Então, de posse desse princípio, nós somos o templo de Deus, entendamos. O profeta, pelo choque, leva os indivíduos a crerem na força de Deus. Com isso, começam a reconstruir sua razão com o dado da luz da fé. E assim, o próprio corpo se conecta ao divino. Essa reconstrução supõe a conversão dos pecados, e todo o erro causado pela preponderância dos sentidos do corpo na razão é sacrificado. O fiel não pensará mais como um animalzinho, mas terá a sobrejança da razão natural, deixará sua razão cercada de sentidos do corpo, que é a alegoria de comportar-se como touro, como carneiro, por serem impetuosos, brutais, sensualizados, e mesmo como um cordeiro que se converte diariamente, e se purificará dos sentidos, em prol de uma consciência melhor, mais conectada ao divino. O anjo do Senhor me disse que essa conversão é para sempre. Esse é o sentido do sacrifício da antiga aliança. Chamo a atenção para os versículos destacados da primeira leitura de hoje, do livro de Esdras. O rei Dario escreveu aos governadores do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. E os anciãos dos judeus continuaram a construir com êxito, de acordo com a profecia de Ageu, o profeta, de Zacarias, filho de Ado, e puderam terminar a construção conforme a ordem do Deus de Israel. E as ordens de Ciro, de Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o resto dos repatriados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Ofereceram para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Na leitura factual dessa escritura, também é ordenado que se reembolsem os anciãos que gastaram do seu dinheiro para reconstruir o templo. Na leitura alegórica, precisamos de mais um princípio para entender tais versículos que estão no Salmo 34, que não é da leitura de hoje, mas eu cito versículos 9 a 11. Provem e vejam como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Tema ao Senhor, povo consagrado ao Senhor, pois nada falta
aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que buscam ao Senhor. Ainda no Evangelho de Lucas 12, versículos 29 a 31, eu cito: assim, parem de procurar o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados, porque é por todas essas coisas que as nações do mundo se empenham ansiosamente. Mas o seu Pai sabe que vocês necessitam dessas coisas. Em vez disso, continuem a buscar o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, despreocupar-se com os bens e o dinheiro é uma ordem, de acordo com o temor que o fiel tem a Deus. Eu dou aqui meu testemunho. Enquanto eu não confiei em Deus, não consegui trabalho. Quando obedeci, reconstruí o templo, e o que era um passatempo em minha vida se transformou em fonte abençoada de recursos. De modo que praticar a palavra de Deus é reconstruir seu próprio templo, seu próprio corpo. Eu chamo a atenção para o salmo de resposta de hoje, 121. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Na véspera de sua paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o abençoou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o abençoou e disse: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto para se lembrarem de mim. Senhor, eu confio em vós. Salvai-me.